para falar a respeito de um livro. Quando eu estava escrevendo o livro, a primeira coisa que eu sempre ouvia é que seria um projeto que não seria válido porque a periferia não lê, porque a periferia não consome informação. Eu falei, não, a periferia que eu vejo, a periferia que vai no show, é uma periferia preocupada, é uma periferia que sabe o que está acontecendo e ela assimila informação sim. Depende apenas do fio condutor. É lógico que você não vai querer ler aquele livro que foi escrito pela pessoa que nunca pisou na periferia, mas ele tem a audácia de falar sobre periferia. Você quer ouvir falar sobre periferia, sobre a tua vida, partindo daquele modo que vive o que você vive, certo? Que olha para você e enxerga um semelhante. Eu sempre gosto de deixar claro que cada mano que está aí na plateia, que cada mano que vai no show, que cada mano que consome o livro, para mim é o Eduardo, certo? Em cada tiazinha, em cada pessoa que eu vejo a minha mãe, eu me espelho, eu vejo a minha história. Então, eu não olho para vocês como o leitor, como fã, eu olho para vocês como meu povo, como prosseguimento de um trabalho muito importante e muito sério, porque o rap, o hip hop salva vidas, certo? Muita gente acha que o rap é apenas uma música, até deveria ser, mas dentro de um país em guerra, dentro de uma guerra não declarada, aonde você vive o tempo todo sendo massacrado e sequer desconfia desse massacre, o rap nacional, ele acaba tomando um outro rumo, certo? Ele acaba se transformando numa obra social, ele acaba se transformando num programa social. Muita gente acha que eu faço apologia ao crime, que eu escrevo violência para ser um sensacionalista, e não. E na verdade eu estou sendo explícito naquilo que eu penso, justamente para chocar, certo? Justamente para que você, quando escute o rap, entenda que você está sendo vítima da sociedade e muitas vezes você não está sabendo. Muita gente aqui, de repente, assiste uma novela, só que quando assiste a novela, não percebe que o negro está na posição de subalterno, na posição de inferior. Isso é violência, certo? O tempo todo você está assistindo o telejornal, e o telejornal está marginalizando a pobreza, está criminalizando a pobreza justamente para quê? Para legitimar o extermínio. Isso é violência, e você acaba não vendo. Essa é a alienação que a gente fala pra caramba no rap e muitas vezes não consegue explicar, certo? É a alienação que acaba no caixão. Porque quando você não enxerga o seu valor, quando você não tem autoestima, você não busca aquilo que é seu por direito, certo? E sem cidadania, você não é ninguém. Você não é ninguém. Você vai continuar na favela, você vai continuar no barraco, você vai continuar dentro de um panorama que tem 100 bares, 100 biqueiras e uma biblioteca, que aparece de vez em quando, o ônibus biblioteca. E é por isso que ele vai falar para você, o opressor vai falar para você, que você não lê, que o povo não gosta de se informar, para que você acredite nisso. E foi justamente o que eu tentei mudar. Quando eu era criança, eu sempre observei que tudo aquilo que eu queria eu não conseguia realizar. E eu achava que era culpa minha, culpa da minha mãe, certo? Culpa do acaso, do destino. E na verdade não. É uma obra, é uma engrenagem, certo? Uma engrenagem que te põe no crime, uma engrenagem que te rouba, que te põe na miséria, certo? E com o tempo eu fui enxergando isso. E conforme eu fui enxergando, eu fui colocando dentro da música, até que chegou no momento onde começou a sobrar vários argumentos, e eu observava que em cada disco eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter sido mais abrangente, porque quando nós estamos falando de rap nacional, pelo menos o rap que eu faço, nós estamos falando de vidas. Entendeu? Então tudo é muito importante. Cada argumento que você deixa de colocar, que você deixa de falar, você se sente de repente faltando ali um pouco, você deixou alguma coisa para trás, certo? E aí foi quando um parceiro meu deu a ideia do livro. Ele falou, ó, mano, já que sobra tanto bagulho, tanto argumento, tanta frase, tanta coisa que você queria dizer, por que você não escreve um livro? No começo eu achei que seria algo que eu não teria capacidade, porque justamente pelo grau de educação que eu tinha e pela responsabilidade. Eu acho que quando a gente fala de rap, quando a gente sabe que do outro lado do microfone tem pessoas que estão te ouvindo, que estão assimilando aquilo que você está falando, você tem muita responsabilidade. Se eu, de repente, através do meu exemplo, não for um cara da hora, eu arrasto uma multidão para o precipício, certo? Então você tem que ter muita responsabilidade, e eu achava que o livro poderia ser uma responsabilidade com a qual eu não poderia lidar. Só que no decorrer dos dias, a cada página escrita, a cada argumento adicionado, eu fui começando a entender que de repente esse era o caminho.
que eu coloquei o argumento final. Do que se trataria o livro? Daquilo que eu sempre batia na tecla e sempre era acusado de apologia ao crime, sempre era acusado de sensacionalismo. Eu falei, eu vou falar sobre a guerra que eu vejo o tempo todo. Porque é impossível, mano, a gente não acordar e se ligar que a gente vive numa guerra, que a gente é refém de um sistema. 50 mil mortes por ano não é um número normal, natural, no Iraque, no Afeganistão, em qualquer país em guerra, em qualquer país com conflito armado. Essa cifra é um extermínio, é um massacre. Os nossos campos de concentração têm 55 milhões de pessoas, que são as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, certo? 24 milhões dessas não tem nem o que comer, não vivem com R$1 por dia. Nenhum campo de concentração conseguiu o tamanho extermínio. E a gente vai batendo palma, a gente vai achando da hora, e a gente vai colocando a política de lado, achando que política é coisa de engravatado, certo? Que não tem a ver com a gente. Esse é o nosso maior erro. A gente respira a política o tempo todo, certo? A política afeta a nossa vida o tempo todo. A gente não pode deixar que o opressor vá na periferia, monte o palanque, colhe o cartaz, faça o discurso, se eleja com os nossos votos e depois não preste contas e depois não represente os nossos interesses. Hoje eu posso assegurar, não existe um político representando nossos interesses. Sabe por que eu sei disso? Porque os dados alarmantes provam, certo? Se tivesse um político representando nossos interesses, um país tão rico como o nosso não estaria fazendo uma Copa do Mundo, estaria fazendo hospital, estaria fazendo mais escola, em vez de estar construindo presidiário, estaria fazendo universitários. Hoje você está aqui lutando por cotas. O país mais negro fora da África está lutando por cotas, certo? Por que a gente está lutando por cotas? Porque a gente não entendeu que representa 90%. Quem representa 90% não pode exigir 6, 10, tem que exigir 90%. E não só na faculdade, é 90% da política, 90% do judiciário. Não existe como você ter um julgamento correto, um julgamento digno e justo, se você não tiver um representante real da periferia. Não adianta você sonhar que vai ter um atendimento médico no hospital que não tem favelado. Você vai ser uma cobaia. É o que nós somos hoje. Todo mundo aqui não passa de cobaia no Sistema Único de Saúde, certo? Você é apenas um pedaço de carne, uma doença sendo estudada para o cara atender no hospital de Playboy, certo? O residente está lá terminando o curso dele de medicina para atender quem tem dinheiro. Existe a guerra sim e o inimigo é cruel. O inimigo que muitas vezes a gente acha até da hora. Porra, meu patrão lembrou meu nome, até me cumprimentou, me deu um bom dia. Só que esse patrão, ele te escraviza, ele te humilha, ele rouba o que é seu. Toda fortuna é feita com sangue, toda fortuna é feita de uma forma cruel e criminosa. A partir do momento que você não recebe o que é justo, a partir do momento que você vive em função do seu emprego, certo? Que é o opressor que determina a hora que você dorme e come, a hora que aquilo que você se veste, quanto você ganha, você é um escravo. Quando a gente faz uma análise da escravidão do passado com a escravidão contemporânea, eu chego a uma conclusão que é lamentável. O escravo oficial, ele vivia de uma maneira melhor. Sabe por quê? Porque aqui a gente trabalha para quê? Para ter uma roupa, para ter um teto e passa fome. O escravo oficial, ele tinha roupa, o teto e ainda comia alguma coisa, ele comia os restos. Entendeu? Hoje o nosso grau de inferioridade é tão baixo que a gente está numa escravidão pior do que a escravidão oficial. E por que a gente não se liberta? Porque a gente não liberta a mente, certo? A gente não busca informação. Quando eu falo de buscar informação, não é apenas ler o livro, não é apenas nem ler o livro do Eduardo, é questionar o político, a televisão, é bater de frente com o sistema, é boicotar a marca que não põe o negro, é boicotar a marca que te coloca numa situação inferior, certo? O comercial não tem preto, mas você consome a cerveja. O comercial não tem o seu semblante, mas você consome, certo? Você não boicota. E assim a gente abraça o quê? O inimigo número 1 do mundo, do Brasil, o menino negro da periferia com uma pistola. O que o cara da periferia, qual o estrago que o menino da periferia consegue causar no sistema, se ele for comparado ao Maluf, por exemplo? Nenhum. Ele é um santo, certo? E é esse menino que muitas vezes a gente acha que deve morrer. E é esse menino que hoje tem uma campanha subliminar em todos os telejornais para que seja baixada a maioridade penal. E nós não chegamos e contestamos, porque a gente devia falar o quê? Não,
antes de baixar a maioridade penal, você tem que sair na rua, playboy, para pedir educação de qualidade. Você tem que sair na rua para quê? Para pedir que esse inimigo, que esse menino tenha acesso aos bens duráveis, aos bens consumíveis, certo? Ele tem que ter acesso à cidadania, aos direitos dele, certo? Primeiro você oferece a cidadania, depois você cobra, certo? Você não pode cobrar, baixar a maioridade penal daquele que você mesmo deu o revólver na mão. Como que o revólver chega na periferia? Você não tem nenhuma fábrica lá. Existe uma engrenagem do sistema. Não se vende droga em São Paulo se o Estado não tiver por dentro. Não se vende arma em São Paulo se o Estado não tiver participação. E por que o inimigo número 1 é o moleque da periferia? O moleque igual eu, igual vocês. Eu não fui pro crime porque o rap me salvou. Aí hoje eu sou escritor. Então, peraí, eu era diferente? Não, eu não era diferente. O rap me deu uma oportunidade, eu sou a prova viva que se você tiver uma oportunidade, você não vai delinquir. Eu conheço uma pá de cara do crime, eu faço palestra em cadeia, eu faço palestra em presídio. Todo mundo lá, a primeira coisa que me diz é o seguinte: porra, Eduardo, se eu pudesse, mano, jamais estaria aqui, certo? Se eu tivesse aquilo que eu queria, pelo menos um emprego, se eu tivesse uma maneira de me sustentar, eu jamais estaria aqui. Então, a sociedade, a mídia vende para você um tipo de inimigo que não existe. O inimigo é uma criança da periferia, certo? Quem já conversou com o cara na cadeia sabe que você está falando com uma criança que foi impedida de crescer. É lógico que na hora que ele está com a arma na mão, é lógico que na hora que ele está te assaltando, ele vai ter um semblante agressivo, ele vai ser violento, mas ele está dentro de que cultura? Qual conquista brasileira burguesa não foi através da violência? Tudo é através da violência. O playboy, ele vendeu a cultura da violência pra gente e agora quer que a gente progrida através do que? De mágica. Não tem como. Hoje você tem um ensino deficitário que ele o tempo todo trabalha aqui para que você seja escravo, certo? A única intenção do opressor é te transformar em massa de manobra. Você só pode ser o telespectador, você só pode ser o eleitor e você só pode ser o consumidor, certo? E aquele que resolve buscar o que é dele por direito, ele acaba preso. Porque muitas vezes quando você sai armado para buscar o que é seu por direito, porque eu considero uma pá de crime legítimo. E isso não é apologia ao crime não, isso é uma verdade absoluta. Muita gente fala, o PCC é violento. Fica atrás das grades, fica lá preso sem nenhum direito seu, fica lá sendo humilhado, fica lá bebendo a água da privada quando o choque invade, quando a polícia invade, fica sendo espancado, fica vendo as leis de execuções penais sendo cumpridas apenas na teoria para ver o que você faz. Não adianta, toda vez que você protesta através das palavras, o inimigo não entende, ou até entende, mas não te dá ouvido. Ele só vai entender quando você leva o protesto a domicílio. Quando ele vê a bomba explodindo na porta dele, aí ele entende que você percebeu qual é que é a engrenagem. Eu sei que para muita gente pode parecer violento, certo? Mas dentro da guerra, todo argumento é violento. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês, qual é o seu inimigo? Não. Seu inimigo te odeia, seu inimigo, ele adora matar criança, ele adora matar idoso, ele adora ver pessoas passando fome, ele adora ver Cracolândia. Quanto mais ele puder te anular, menos você vai cobrar, menos você vai se politizar, menos você vai contestar. E a partir do momento que você não cobra, você vira aquela massa de manobra útil. Aquele cara que vai gerar os dividendos, aquele cara que vai fazer a indústria da manipulação, gerar lucros e mais lucros, entendeu? Hoje a gente está aqui, ó, gerando lucros para a indústria do medo, porque é muito importante o moleque sair na rua matando, atirando. Sabe por quê? Porque através desse moleque que atira, os caras vão vender carro blindado, vão vender seguro de vida, vão vender aparato, certo? Aparato de segurança. Através desse menino que atira, muitos vão se eleger com falsas promessas. Através desse menino que atira, até as igrejas vão lucrar, certo? Então, quando você pega uma arma, você gira toda uma economia. É todo um mecanismo que faz colocar dinheiro no bolso do empresário, dinheiro no bolso do industrial, certo? E quanto mais a gente vai se matando, quanto mais a gente vai ignorando o que está acontecendo, mais a gente vai se afundando. Por exemplo, quando a gente fala sobre violência, o inimigo, ele é o que mais atira, é o que mais mata. Só que ele não comete o erro que a gente comete o tempo todo. Eu nunca vi condomínio de luxo trocando tiro. Eu nunca vi inimigo se matando, certo? O mesmo opressor que vende a cultura da violência, que o tempo todo incita a nossa violência, que o tempo todo faz a gente pegar em arma e atirar,
ele não troca tiro entre si, só que ele faz você trocar. A gente se divide em torcida, em facção, a gente se divide por gostos musicais, a gente se mata o tempo todo. Toda hora a gente supervaloriza algum motivo para matar alguém, e o inimigo não faz isso. O que falta pra gente? Unidade, união, entender que nós fazemos parte de um povo. A menina prostituída, o menor abandonado, o detento, o estudante, o morador de rua, o cara da periferia, todos eles formam só um povo, certo? Hoje o Brasil está dividido entre duas classes, os que têm dinheiro e os escravizados. Se você não se enxergar como escravizado, e se você não lutar para mudar, nós vamos ser a massa de manobra o tempo todo, até o final. E aí não interessa que se o cara vai escrever livro, se nós vamos fazer debate, se nós vamos fazer palestra, se nós vamos falar a respeito da violência, não vai mudar nada. Você tem que entender que seu papel não é um papel de coadjuvância, certo? Não existe R$1 que circula no país que nós não fizemos por merecer ou que nós não fazemos girar, certo? Se a gente representa 90% do consumo, se a gente coloca os políticos no poder, se a gente dá audiência para a TV, por que a gente não tem nenhuma voz? Por que a gente não vota? Por que a gente não manda? Por que a gente só cumpre ordem? Entendeu? Existe uma inversão de valores monumental. A gente tem que se enxergar como um povo protagonista, como um povo que quer exigir, não quer pedir. A gente não tem que pedir nada, a gente não tem que pedir esmola, a gente tem que exigir. Nós temos nossos direitos. Quando o cara vai na periferia e pede seu voto, ele está assumindo um compromisso com você, ele tem que ser cobrado o tempo todo. Isso é uma guerra, mano. Isso não é brincadeira, entendeu? A gente aprendeu a cobrar muito bem o cara da periferia que dá um bonde em R$5. Se o cara chegar lá e pedir um baseado, um risco de maconha ou um risco de farinha e não pagar, ele vai morrer. Só que o político vem na nossa casa, na nossa rua, faz a promessa, empenha a palavra e fica por isso mesmo, entendeu? E aí quando a gente vai usar a nossa energia, a nossa violência, a gente faz o quê? Não, voltou aqui. Aí retomando, quando a gente vai usar a nossa energia, a gente vai na internet, no Facebook e mata o confronto de torcida. Mano, isso é completamente ignorante, mano. Entendeu? Nós estamos dando importância a tudo aquilo que não tem valor, a tudo aquilo que não vai mudar a nossa vida, certo? Chegou a hora da gente entender que a gente pode. Quem administra a biqueira pode administrar a economia, certo? Eu sou um exemplo. O sistema falou para mim o tempo todo que eu não podia, que eu não ia ser, que as portas não iam se abrir. E é verdade, eu fui lá e arrumei, certo? Você pode também, mano, certo? Você não tem que ser aquele cara no fundão da detenção, aquele cara no X da delegacia, certo? Você não nasceu para ser o detento, você não nasceu para ser assaltante, você não tem DNA de bandido, não é sua índole, não está na sua genética, certo? Nós não temos que ir para o crime porque nós não nascemos criminoso. É o sistema que empurra a gente para o crime. A gente pode fazer diferente, a gente tem que se entender como protagonista da história. Nós construímos o país, o povo construiu, certo? A gente não pode deixar a administração totalmente na mão da playboyzada. Eles representam 10%, eles têm que opinar em 10%, certo? Hoje, por exemplo, a gente não participa dos debates, certo? A gente não participa das legislações de leis, certo? A Constituição Federal, ela foi montada sem a minha opinião, sem a tua opinião. O Código Penal não tem a minha opinião, não tem a sua opinião, certo? Nós que sofremos na mão do sistema, sequer sentamos numa mesa de debate, sequer somos convidados para o gabinete, certo? Para falar aquilo que a gente pensa. E a gente vai achando que isso é correto. Nós estamos dentro de um sistema de aceitação, uma condição de aceitação. O sistema vai impondo, a gente vai aceitando, vai se escravizando, até que você acorda, está com 40 anos, é um subempregado, aí você resolve estudar para ter um certificado, certo? E aí quando você vê, você envelheceu, o seu eu revolucionário já morreu e acabou tudo. E não pode ser assim, mano. Não pode ser assim. Quando eu falo de violência, eu estou falando de um sistema que massacra crianças. Eu estou falando de um sistema que manda um monte de motoqueiro matar pessoas a esmo, entendeu? Outro dia mesmo eu estava no velório do DJ lá do Conexão do Morro, entendeu? Até eu que falo
fala sobre violência, até eu escrevo sobre isso, me surpreendi com tantos caixões na mesma rua, entendeu? Imagina para mim o que é assistir um velório coletivo, certo? E é o sistema agindo, e dentro do próprio velório, quando nós estava até debatendo, falando sobre guerra, o mano falou, mas não é tão violento assim, para você ver o tamanho do emburrecimento da alienação, certo? A gente ali dentro de um velório coletivo e não é tão violento assim. Eu já falei com o mano que me contestou dentro de um barraco, dentro da margem do córrego. Enquanto a gente falava, o ar era completamente respirável. E ele achava que não era tão violento assim. Entendeu? E aí, na hora que eu me pergunto, o que mais que falta? Entendeu? Porque o sistema mata 50 mil por ano, segundo as cifras oficiais. Eu fico imaginando as obscuras, aquelas que não vêm a público. Se ele assume 50, deve ser 100 mil, certo? É um sistema que prostitui as crianças. Quando eu digo prostituição, você pode interpretar também estupro, porque a partir do momento que a criança é induzida à prostituição, ela está sendo estuprada. Então você tem um sistema que estupra a criança, um sistema que mata pessoas, um sistema que coloca as pessoas em condição de mendicância, certo? As pessoas na miséria extrema, as pessoas sonhando com uma casa. Nós estamos em 2013 e estamos aqui falando sobre alimentação, sobre casa no país que vai sediar a Copa do Mundo. E muitas vezes aquilo que você diz, quando você contesta, você acaba sendo taxado de terrorista, certo? Só que o terrorista, ele é isso aqui mesmo. Ele é o cara que contesta. Se terrorismo é isso, eu sou terrorista. E vou continuar sendo. Porque em cada opressor que eu vejo o inimigo. O inimigo que te odeia. O inimigo que quer você, mano, ali, ó, dizendo sim, Senhor. E aí, cadê o dinheiro? Oh, limpou o carro, limpei, sim, Senhor. E aí, filho da puta, onde está a droga? Eu tá aqui, sim, Senhor. Certo? E nós não nascemos para ser isso, não, mano. A gente pode muito mais. A gente pode ter tudo aquilo que a gente sonha a partir do momento que a gente se autorrespeitar. A partir do momento que a gente pelo menos pensar o seguinte: se a televisão me odeia, se a televisão me discrimina, eu não vou dar audiência. Se aquela marca escraviza as pessoas, eu não vou usar. Certo? Se na periferia eu sou tratado como um cachorro, se a polícia vem aqui e vem me matar, eu vou reagir. Eu vou reagir. Quando eu digo reagir, é contestar. É contestar, mas de uma forma única. Certo? Por exemplo, hoje nós temos uma mentalidade que se a gente estiver aqui num carro e tiver um protesto ali, o primeiro pensamento é ficar mordido. O primeiro pensamento é falar, porra, o cara fechando o trânsito, em vez de entender que o que ele está fazendo é legítimo. Todo protesto ele acaba sendo legítimo. Certo? Porque ninguém protesta em vão, ninguém protesta do nada, ninguém do nada resolve protestar porque é bonito. Não é da hora protestar, você protesta porque é seu mecanismo, mano, de defesa, e a gente não está se defendendo. Isso é muito importante que as pessoas entendam. É legítima defesa. É legítima defesa, o sistema está tirando em você, o sistema está te escravizando. Você está numa escola que eles trabalham para a sua evasão escolar, certo? Para que você saia da escola. Você está dentro de uma escola que muitas vezes a professora me liga e pede para mim ajuda, para eu falar com as crianças, certo? Porque a criança, ela não vê no professor alguém confiável, entendeu? Porque ela não está aprendendo nada, ela não vê resultado. E quando ela não vê o resultado, ela acha que aquele professor que também é vítima do sistema não está fechando com ela. Tanto é que na última escola que eu fui, foi na zona norte de São Paulo. A professora falou para mim, Eduardo, aqui os alunos chamam a gente de lagarto do sistema, entendeu? Eles acham que nós não somos da periferia. Então você tem que ir lá fazer um trabalho para explicar para o mano. Falou, ó, a professora ganha R$1.000, R$2.000, ela está aqui tentando mudar a sua vida, entendeu? Ela está aqui tentando segurar na sua mão no momento mais importante da tua vida. E se você sair pelaquele portão, se você pular aquele muro, entendeu? Você está sabotando sua própria vida, certo? Mas você vê que cúmulo. O educador tem que pedir, de repente, um apoio para o rapper, para de repente salvar o ensino público brasileiro. E aí a gente vê que o sistema está progredindo, e aí de repente tem a propaganda eleitoral, a propaganda governamental, que 30 milhões, 40 milhões, 190 milhões de pessoas saíram da miséria. Engraçado, eu vou para casa, as favelas estão tudo lá. Engraçado, eu vou no show, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo humilde. Engraçado, em cada rolê que eu faço, eu vou na cadeia, os mesmos motivos, os caras estão presos pelos mesmos motivos, os mesmos sonhos. Quem saiu da miséria? Aí
sai da miséria, aquele que, por exemplo, o patamar do governo para a miséria é R$100, você ganha R$1 a mais, 101, você não é mais miserável. Esse virou classe média. Só que quando você faz uma análise da classe média de um país desenvolvido e compara com classe média que só tem um celular, aí você entende a realidade, certo? Aí você entende o que é a classe média e o quanto o governo é mentiroso. E o quanto o governo é mentiroso ao ponto de fazer você ficar feliz com assistencialismo esmola. Eu não quero R$70, eu não quero 140, eu quero um salário de 3 mil, 4 mil, eu quero um salário digno. Eu quero que 90% dos cargos políticos que estão ali sem fazer nada, que eles sejam extintos, certo? Eu quero conter a derrama de dinheiro público, eu quero menos obra faraônica que não liga nada a lugar nenhum, certo? Obra eleitoreira. Só a gente cortar esses gargalos, certo? A gente aumenta o salário mínimo para 3 mil, 4 mil. Eu quero um salário decente, eu não quero esmola de ninguém, assistencialismo. E aí o povo ganha um cartão magnético e acaba ficando feliz. Isso me deixa fudido, com o perdão da palavra, porque, mano, a gente não pode ficar feliz. Toda vez que você dá um sorriso pro opressor, ele te dá um golpe, certo? Ele vive da nossa aceitação. Ó que cúmulo em São Paulo, por exemplo, tem um monte de white power nazista que persegue negro nordestino. Mano, nós representamos 90% e a gente aceita. Quanto mais a gente aceita, mais o inimigo se sente feliz para chegar. Eu bato na tua cara, você não faz nada, eu vou bater de novo. Aí você me dá outra face, vai ficar apanhando. Chega, mano, não podemos ficar dando a outra face. Entendeu? A gente tem que se impor. A gente tem que se impor através da música, através do nosso trabalho, se informar, ter compulsão pelo saber, certo? Trocar a compulsão pela arma, pela compulsão pelo saber. Me dói pra caramba ver que, mano, na periferia as crianças sabem nome de arma, de marca de tênis, mas não sabem o nome de um revolucionário, certo? Os caras sabem que tênis é da hora, certo? Sabem que arma tira mais, sabe qual que foi o ladrão, o bandidão da quebrada que matou mais, quantos números de finados ele tem. Só que o cara não sabe o revolucionário. Não é culpa dele. Não é culpa dele porque ele também não vê ninguém da periferia evoluindo. E enquanto evolui muitas vezes, ele acaba se vendendo também. Porque a periferia tem esse problema. Muitos caras da periferia parece que usa o próprio favelado como uma escada para chegar no Playboy, certo? Então até isso entra dentro do título do livro. Eu fiz questão de mostrar que era uma visão de um favelado, de me assumir favelado, porque é o que eu sou, é uma condição de espírito, entendeu? Quando você se assume favelado, você está dizendo, aí Playboy, eu estou daquele lado ali, sabe aquele fã invisível que você anula, que você despreza, você discrimina, eu sou um deles. Agora mesmo no hotel, os caras estavam falando sobre funk. Tinha uns caras engravatados, dando risada, certo? Tem muita música do funk que eu contesto. Só que não deixa de ser um movimento lá da periferia do Rio. Só que ele já é um movimento que gera preconceito também como rap, entendeu? Então por isso que a gente tem que mostrar, mano, que nós não somos bobo, que nós estamos aqui, que isso aqui poderia até ser considerado, enquadrado como uma formação de quadrilha. Nós somos mal intencionados. Ninguém veio aqui passear, eu não vim de São Paulo passear, eu não vim aqui falar bonito, certo? Eu não estou procurando a palavra que for mais impacto, eu estou falando com o coração, certo? Eu podia estar aqui com texto e tal, não tem, tudo que eu estou falando é o que eu penso, é o que me faz escrever livro, é o que me faz escrever rap, porque eu acredito em vocês porque eu acreditei em mim, mano, entendeu? Iguais a mim tem vários que não tiveram chance nenhuma, mas quando eles se entendem como gente, quando eles observam, se auto-respeitam, eles começam a caminhar, certo? E a gente precisa disso. A gente precisa caminhar, a gente precisa falar não para o opressor, a gente precisa duvidar o tempo inteiro, porque ele é mal intencionado. No capitalismo, tudo que gera dinheiro, tudo que traz recurso, não é confiável, certo? Você não pode ser um escravo, você não pode ser massacrado. Tudo que está acontecendo no país não é normal. Você não tem uma política que cuida dos seus interesses. Hoje só existe um grupo político, um partido político, o do opressor, certo? Muita gente diz que tem um partido de esquerda. Se tivesse um partido de esquerda revolucionário, em 10 anos esse mesmo partido não tinha matado 500 mil pessoas. Que partido de esquerda é esse que matou 500 mil pessoas? Certo? Eu só enxergo um partido de esquerda, esse aqui, ó, favelado, certo? É um partido que toma os tiros, é um partido
partido que vai lá liberar corpo, certo? Falando em corpo, eu estava em outro velório esses dias mesmo, porque os caras me convidam, eu vou lá, um velório coletivo, velório com 6, 7, entendeu? Isso é um partido de esquerda atuando em nosso benefício. Imagine se fosse partido de direita. Mano, é assim, o revolucionário do passado, ele não era revolucionário, certo? Ele seguia a tendência da época, que era bonito ser comunista, era bonito ser de esquerda, para hoje estar no poder não fazendo porra nenhuma, certo? É justamente isso que eu não quero. Eu não quero estar aqui de palavra vazia, eu não estou pedindo voto de ninguém, certo? Eu não vou me eleger, só estou apenas fazendo o papel de cidadão, do cara que enxergou a verdade e quer apenas conversar com vocês. Eu não quero que o que a gente está falando aqui no final, daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, não tenha servido para nada, certo? Quero que cada um aqui saia com alguma coisa, pelo menos um pensamento de mudança. Um pensamento de mudança, porque você pode. Começa com autorrespeito. Com autorrespeito. O sistema pode atirar em você, o sistema pode te decapitar, o sistema pode te prender. Só que, mano, se você tiver uma ideologia na mente, eu garanto pra você que você tá blindado. Eu garanto pra você que você bate de frente com qualquer um, certo? Com qualquer um. Eles têm engrenagem, só que nós temos aqueles que movem a engrenagem, certo? É uma questão de reverter a inversão de valores. É uma questão da gente se enxergar. É o que eu falei um pouco mais atrás. Quem consegue administrar biqueira, consegue administrar a economia do Brasil, certo? Quem aprende a manusear arma também pode conseguir um diploma, certo? Você só não tem seu diploma, eu não tenho meu diploma porque eu fui sabotado. Porque enquanto eu estava ali pensando no crime, enquanto eu estava ali pensando de que maneira eu conseguiria sobreviver, tinha um playboy no meu lugar. Tinha um playboy que fazia escola particular e depois ia ficar com a minha vaga pública. Ó, que o sistema exige que você estude numa escola pública para que você consiga depois uma vaga na universidade pública. Mas o opressor não precisa. O opressor não precisa. Enquanto você está ali estudando, enquanto você está ali tentando a vaga e tendo que conciliar o seu estudo com a fome, com a treta de família por causa de mistura, com as privações, o playboy não. O playboy está lá no pré-vestibular, está no cursinho, está à vontade e depois ele vai ficar com a sua vaga. Ele vai ficar com a sua vaga e quando você entrar numa cota, ele vai ser o primeiro a escrever na parede. Fora macacos cotistas, que é o que está escrito lá na USP, certo? E aí você vai ter que formar um núcleo de resistência, sendo que a gente já devia chegar tomando tudo, certo? Eu já sou radical nesse sentido, porque o sistema também é radical. É igual eu estava vendo na televisão sobre aposentadoria e tal. O cara tem a aposentadoria do Senado 26 mil por mês. Os caras não são nem um pouco humildes, não é R$1.000, não é 500, é 26 mil. E você, como trabalhador comum, consegue uma aposentadoria de um barão. R$1.000 você não consegue. E nós estamos dentro desse sistema, batendo palma e falando sim, senhor, é isso mesmo. Mano, eles vão deixar você dominar a rua, eles vão deixar você dominar a biqueira, vão deixar dominar até o presídio. Mas não é isso. A transformação não está aí. A transformação está no Congresso. A transformação está na política. É ali que a gente tem que dominar. E é por isso que a gente não fala sobre política na escola, certo? É por isso que os horários eleitorais são uma palhaçada. É um insulto. É um insulto. É um tentando ser mais ridículo que o outro para mostrar que o mecanismo de linguagem, quando se trata do povo, tem que ser algo emburrecido. Entendeu? Para mostrar o que eles pensam da gente, só pelo insulto, certo? Já não deveria ser eleito. Entendeu? Deixa eu só ler o que está escrito aqui, ó. Com ele, bateu o flash no cara. É um recado, falta 5 minutos e tem que esgotar. Não, mas já. Não, porque é o que eu estava falando ali, é o seguinte. Já? Outro dia a menina me ligou para me dar boa noite e eu acabei com os créditos dela. Por mim, quando eu começo a falar, é 3, 4 horas no mínimo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, como tem um tempo aqui, e assim, normalmente eu estou sentado ali e não é uma palestra, não é nada formal, certo? Justamente para não ter uma hierarquia, o palestrante, a plateia, não, todo mundo aqui é igual, e assim, é algo da hora que a gente possa conversar, cada um possa se manifestar da maneira que pensa, fazer suas perguntas, tirar suas curiosidades, justamente por isso. Porque, mano, o interessante é que cada um ponha pra fora o seu pensamento. É igual, eu não sou o dono da verdade, não
apenas falo com o coração. E pode ver que falo pra caramba, acabou até o tempo. Mas é isso. Entendeu? Então quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, certo? Eu estou aqui de coração. Quem quiser falar, só mais, sem problema.